jogador de futebol tem uma certa covardia em se manifestar. As histórias de rebeldia no futebol brasileiro, elas são de jogadores que de alguma forma confrontaram essa estrutura de muita disciplina. Não se deixar destruir por uma estrutura racista. Sempre teve a fama, o mestre Ziza, um dos maiores jogadores de todos os tempos, como rebelde. O futebol é um reflexo da sociedade, às vezes de uma forma até mais intensa, meio caricata, porque extravasa ainda mais o fato de estar em grupo, de mexer com paixão, com a coisa irracional. E os atores, né, os principais atores são os atletas, ganham uma popularidade, se transformam, né, em formadores de opinião. Eles começaram a participar politicamente do que acontecia ali. Tinha uma participação natural nas coisas. Isso era democracia. Eu nunca esperei muito de um jogador de futebol que ele se manifestasse politicamente ou contra alguma coisa, se manifestasse contra a própria CBF. Não só politicamente, eu vou votar no fulano ou no Beltrano. Não, contra normas do próprio clube, normas da CBF. Porque o jogador de futebol, ao mesmo tempo que quem frequenta clube ou associado, de modo geral, muito conservador, o jogador de futebol tem uma certa covardia em se manifestar. Eu entendo que o jogador de futebol, ele é preparado para não se posicionar. É uma profissão que te conduz a uma alienação, ela quer que você seja simplesmente um operário daquilo ali, um operário da bola. Isso, 2 toques, vai! O Brasil tem uma longa tradição de autonomia. Talvez uma das mais ricas do mundo, e a gente não reconhece o caráter político da história do futebol brasileiro. Tudo começou por causa de um cabelo grande e uma barba comprida, foi tudo... Me proibiram, num dia me proibiram de treinar, no outro dia me proibiram da rouparia me dar o material. Por conta de eu estar de barba, de cabelo, que não podia treinar. E o Afonsinho também, por ser um sujeito que prezava pela liberdade, que tinha um conhecimento também de outras coisas além do futebol, era amigo dos novos baianos e ficou como símbolo da rebeldia. Você que está diferente, não sei o quê, barba é uma barbinha de nada, o cabelo também pouca coisa. Aí eu pedi ao Chirol lá uma cartilha de treino que eu pudesse treinar sozinho ali, né? Na praia e no campo da universidade ali. Jogador do Botafogo, que jogava muito bem, né? Médico, que sabia se expressar e que se manifestou contrário àquela decisão do clube, entrou na justiça e ganhou o passe livre. A partir daí, a figura do Afonsinho ficou muito associada à rebeldia no futebol. Teve até filme. Tive que recorrer à justiça o meu direito de trabalhar, quer dizer, o passe era a questão fundamental, porque eu já não tinha mais contrato, né? O clube não era obrigado a me pagar, não era nada, e eu não podia nem jogar para outro clube, não era emprestado, não era vendido, não podia treinar. Era o ano de 70, o ano da Copa lá do México. Início dos anos 70,
você tem talvez o período mais forte em termos de um movimento de rebeldia dentro do futebol brasileiro e que vão, por sua vez, trazer para o futebol aquilo que acontecia no Brasil e no mundo, que era a contracultura. Então eu acho que o Afonsinho, o Paulo César Caju, esses atletas, mas a gente poderia citar o Fio Maravilha e tantos outros, eles fazem parte de uma contracultura no futebol. As histórias de rebeldia no futebol brasileiro, elas são de jogadores que de alguma forma confrontaram essa estrutura de muita disciplina. Essa posição sua de ter opinião, de se colocar diante de assuntos, vamos dizer, polêmicos, teve repercussão para você, tanto no meio quanto externo? Sempre houve uma reação, uma certa reação, mas você sabe que esse momento da sociedade que a gente está vivendo hoje, né, de um radicalismo, essa polarização e tal, isso acaba refletindo também nisso. Então, às vezes, até pior do que era. A gente estava falando do como o futebol é conservador, né? O esporte é um reduto de conservadores, né? Clube de futebol é uma reunião, a maioria, de conservadores. Você pode pensá-la ligada às questões internas do futebol. Então, um marco dessa rebeldia é a luta pelo profissionalismo dentro do futebol, mas ela também foi se conectando ao longo do tempo com as questões mais amplas da sociedade. Então, se você traçar uma linha do tempo e pensar o significado dessa rebeldia, ela vai se modificando ao longo do tempo, incluindo pautas que são pautas também da sociedade. Temos as gerações que viveram o período em que Sócrates era vivo, que vivemos o período da democracia corintiana dentro do Corinthians. O processo de redemocratização do país foi fundamental e ele foi um dos atores principais do país, junto com muitos outros, obviamente. Mas dentro do esporte, é um dos ícones, sem dúvida nenhuma. Foi um susto geral. Como é que um time consegue ter todas essas atitudes e ser campeão? A democracia corintiana, ela é, em grande parte, o resultado de toda essa movimentação que vai crescendo e atravessando toda a década de 70. A força, não só da participação dos atletas, mas assim, de terem criado um sistema de participação, né? A democracia corintiana em plena ditadura, aquilo virou um laboratório para o que o Brasil viria a lutar. O Sócrates foi a manifestação de rua, direta já. O time entrou em campo com camisa alusiva à direta já, à democracia. O time se vestia com as causas que o grupo defendia, se manifestava. Há um encontro histórico no Café Bexiga, nos anos 80, entre o Sócrates e o Afonsinho, promovido pelo José Trajano. Aí reúne um pouco do Afonsinho, um pouco do Reinaldo e muito do Sócrates, que reúne a contestação dos costumes, a luta contra as normas vigentes de jogador tem que se concentrar, jogador não pode fazer isso. Então você tem toda uma geração que bateu de frente, contestou essas questões no momento mais difícil do país, né, na ditadura militar. A lutar para, né? Então, dentro de uma instituição que é o futebol, o esporte mais popular do mundo e um dos clubes mais populares, então ele tem essa ação e essa liderança dele, junto com outros, é muito difícil até de se medir o impacto disso. Me diz uma coisa, quem que você acha, hoje no futebol, existe rebeldes no futebol contemporâneo hoje? Parece que a rebeldia, vamos chamar assim, está no futebol feminino hoje. O fato de
ter demorado mais a se profissionalizar, a mulher que gosta de futebol, ela precisa também ter outras opções. Então ela se interessa por outras coisas, por outros assuntos, então parece até mais preparadas. Os atletas que têm talento, eu sei que em algum momento eles deixam os estudos ou o clube não dá o suporte aos estudos. E as mulheres, até pela dificuldade de sobreviver do futebol, do que da profissão, as que chegam em posição de destaque, chegam com uma melhor formação e com uma visão muito mais ampla do que os atletas masculinos. Pouco antes da pandemia, ali em 2019, foi a primeira edição, que a gente só finalizou agora, porque também foi interrompida pela pandemia, né? E a escolha do nome passou muito pelo grande livro de Galeano, que toca nesse tema, né? Futebol, o Sol e a Sombra. Agora a gente está fazendo, inclusive, a Liga está organizando a Copa Sol e Sombra, em alusão a esse título. E surge com esse intuito, né, de, inclusive, conseguir fazer uma liga competitiva que desse certo. Porque muitos desses times tiveram experiências em ligas ditas antifascistas que foram catastróficas, que foram muito violentas. A figura-chave da rebeldia no futebol brasileiro, na passagem do amadorismo para o profissionalismo, é o Fausto da Silva, cognominado a Maravilha Negra. O Fausto foi zagueiro do Vasco, do Flamengo, esteve na Espanha, e as questões pelas quais ele lutava eram questões que ainda são atuais. Ele reivindicava uma margem de autonomia do atleta dentro de campo para não se submeter ou se deixar manipular como uma peça de uma engrenagem. E, ao mesmo tempo, Fausto teve uma atuação marcante na luta pelo profissionalismo. Isso o liga a uma outra figura muito importante nesse contexto histórico, que foi o Leônidas da Silva. Leônidas da Silva, o Diamante Negro, o artilheiro da Copa de 38, também foi perseguido por rebeldia. O Leônidas votou no Iedo Fiuza, candidato a presidente pelo Partido Comunista. Veja você, como é que um jogador naquela época revelar o voto que votou no cara do Partido Comunista? Hoje ele seria queimado em praça pública, mas naquela época não foi, mas foi perseguido. Então, tanto Fausto quanto Leônidas pagaram um preço alto por essa luta, que era uma questão interna ao campo do futebol, o regime do profissionalismo. Ambos ficaram marcados com o estigma de mercenários. A história apontaria nessa sequência o Zizinho. Foi perseguido pelos Zé Lins do Rego e não foi para a Copa de 54, porque ele foi punido pelo Sul-Americano de 53. O Zé Lins disse que o Zizinho liderou um grupo para pedir mais dinheiro. Se o Brasil fosse campeão, tinha que pagar um bicho grande. Foi um dos maiores atletas do futebol brasileiro e rebelde por várias razões, uma delas porque ele reivindicava direitos, não é, no campo do profissionalismo. Isso resultou que o Zizinho não foi convocado para 54. Foi perseguido, sempre teve a fama, o mestre Ziza, um dos maiores jogadores de todos os tempos, como rebelde. Eu gostaria de citar atletas que normalmente não comparecem numa história da rebeldia. Eu estou me referindo ao Barbosa e ao Bigode. Eles não são classicamente rebeldes porque contestavam a hierarquia de poder ou coisas do gênero.
mas a resistência que eles colocaram diante de uma sociedade que fez de tudo para destruí-los, porque essa também é uma face da rebeldia, não se deixar destruir por uma estrutura racista. E eles foram bombardeados, minados na sua autoestima de todas as formas. E eles resistiram. O próprio Garrincha, né? O Garrincha é extraordinário porque ele não aceita, né? Ele não se submete a nenhuma disciplina tática, física, né? Ele tem, digamos assim, uma margem de autonomia muito grande. E o Garrincha é uma figura interessante da rebeldia porque ele está muito ligado a uma cultura popular. Não é uma cultura da fábrica, porque ele começa a jogar em times de fábrica, né? Das cidades ali na redondeza do Rio de Janeiro, mas o Garrincha está ligado sobretudo à geral. E é uma cultura da geral do Maracanã, que é a cultura daqueles que viajavam pendurados nos trens, os jovens do subúrbio. Esses jovens, eles cultuavam a figura do Garrincha, porque o Garrincha também tomava o trem quando ele começa a carreira no Botafogo, ele também viajava pendurado no trem do lado de fora, e quando ele morre, ele é homenageado por esses jovens que faziam surf no teto do trem, não é? Então, assim, há alguma identificação muito forte entre a forma como o Garrincha vivia e jogava o futebol e a forma como esses jovens do subúrbio, da periferia do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, não é? Também expressavam a sua rebeldia usando de uma maneira não convencional o trem, porque o Garrincha jogava de uma maneira não convencional também o futebol. E aí, mais uma vez, nós estamos no campo de toda essa simbologia, porque é o cabelo Black Power, é a barba do Afonsinho, é o punho cerrado levantado no Maracanã pelo Paulo César Lima. Ele é o primeiro atleta no Brasil a fazer o gesto do Black Power. Eles começam a questionar publicamente o exercício do poder depois do AI-5. É um ato de coragem, porque o Paulo César Lima ele questionou o racismo na sociedade brasileira no momento em que democracia racial tinha se convertido na ideologia oficial dos militares. Os ataques da imprensa em relação ao jogador negro que teve a ousadia de ocupar os espaços reservados para os brancos. O atleta negro que teve a coragem de colocar o dedo na ferida e explicitar o quanto a sociedade brasileira é racista. Então, em 74, ele vai ser literalmente colocado no banco dos réus, acusado de mercenário, pipoqueiro, que é o termo nativo no futebol para covarde, e ele é mercenário e covarde porque é negro, e se você pensar, isso aconteceu com o Leônidas em 38, aconteceu com o Barbosa e o Bigode em 50, aconteceu com Paulo César Caju em 74, olha só em 78, qual foi o outro jogador negro acusado de mercenário e pipoqueiro? Jorge Mendonça, também um jogador negro. O Reinaldo ele já pertence, embora ele tenha começado em 73 a carreira profissional, a fase de contestação dele pertence à segunda metade dos anos 70. É já um momento de uma abertura lenta, não é? Muito incipiente, mas você já não tem mais aquele ambiente tão opressivo como o do AI-5, né? Embora o AI-5 ainda estivesse em vigência. E a partir da segunda... Então, a partir de meados da década de 70, sem dúvida alguma, a figura mais representativa da contestação dentro do futebol é o Reinaldo. O Reinaldo já se manifestava politicamente. Ele não tinha nem barba, ele era até meio carequinha. Não tinha barba, não tinha cabelo comprido, nem nada. E comemorava o gol daquela maneira, se manifestava contra a ditadura, sabe? Ele tinha uma personagem. Depois foi até política, depois ele entrou até na política, foi deputado e tal. Ele é o primeiro atleta
a dar publicamente uma entrevista colocando em questão o regime militar. E isso ele faz em 1978 num jornal alternativo de esquerda ligado ao Partido Comunista Brasileiro, o jornal Movimento. Quem foi, de fato, o atleta que rompe esse manto de silêncio, digamos assim, esse pacto de silêncio de não criticar publicamente o regime militar, foi o Reinaldo. E aí, então, ele assume esse símbolo da contestação racial, social, política, que é o punho cerrado. Ele também vai, na sua performance, né, em 78, na Copa da Argentina, fazer esse gesto. Isso também vai, por sua vez, marcá-lo muito, né, como um atleta, digamos assim, subversivo. Porque esse gesto do punho cerrado na Copa da Argentina tem um valor especial, né? Porque é a Copa que acontece em meio à barbárie, né, da repressão política na Argentina. Então, assim, é um atleta extraordinário. Ele vai, digamos assim, diversificar essa contestação. Ela é política, ela é ligada à organização dos atletas. Ele vai militar em favor da criação do Sindicato de Atletas em Minas Gerais, da criação do Sindicato Nacional dos Atletas. Mais uma vez, uma rebeldia, né, orgânica no ponto de vista do futebol, mas ao mesmo tempo conectada com os movimentos na sociedade em favor da redemocratização. Mas é uma rebeldia que chega ao ponto de assumir publicamente, numa Belo Horizonte extremamente conservadora, uma amizade pública com um jornalista gay. E a coragem de ter assumido essa amizade, somada à militância política e a tudo aquilo que tinha sido a história dele até então, vai cobrar um preço alto, né, que é tirá-lo da Copa de 82. Da maneira como você se expressa, já é uma manifestação. Todos nós somos, né, atores políticos, querendo ou não, né, atuando ou não também, em forma ativa ou passiva. Os jogadores, os atletas, na minha opinião, têm que ter consciência disso e, de alguma forma, dentro daquilo que ele acredita, das causas que acredita, ou da maneira que pensa, saber também que o privilégio de fazer parte desse universo tão incrível e tão impactante no mundo todo, tem também suas responsabilidades. Se você fizer, então, essa perspectiva mais ampla, né, situando o futebol dessas outras práticas, você percebe que essa rebeldia sempre se manteve viva, né? E ela interpela esse futebol profissional. Então você tem um circuito que é ao mesmo tempo considerado historicamente complementar, porque muitos atletas migram, né, desse circuito de várzea para o futebol profissional, agora antes para as categorias de base, mas ele também é de oposição, de questionamento. E nessas margens você tem novos grupos sociais ocupando esse espaço. Como você transforma a luta econômica numa luta ética política, né? Na qual os interesses não são só corporativos de uma determinada categoria, mas do conjunto da sociedade, ou da maioria da sociedade. Todas essas questões, elas estão ligadas, né? O futebol, ele renasce reocupando espaços, criando brechas, não é? Para introduzir, então, esses valores de uma sociedade mais democrática, inclusiva e multicultural.